Descobri da pior maneira que o homem da minha vida e a minha melhor amiga me apunhalaram pelas costas. Eles acharam que eu ia sofrer em silêncio. Mal sabiam que minha resposta ia parar a cidade. Oi, minha filha, já sentiu o chão sumir debaixo dos pés? Como se o mundo que você construiu com tanto carinho virasse pó numa tarde só? Meu nome é Clara, e em Santana dos Montes todo mundo achou que, quando eu peguei meu marido, o Rogério, e minha melhor amiga, a Lúcia, na minha própria cama, minha história tinha acabado. Mal sabiam eles que ela estava só começando. Aquela traição não foi meu fim, não. Foi o fósforo que acendeu o maior incêndio que essa cidadezinha já viu. As lágrimas que escorriam não eram só de dor. Eram de raiva, de força, de uma promessa que fiz pra mim mesma. Ninguém mais ia me apagar. E você, no meu lugar, o que faria? Se o amor da sua vida e sua irmã de alma te traíssem, você ia se curvar ou ia botar fogo em tudo pra renascer das cinzas? Eu nasci e me criei em Santana dos Montes, uma cidadezinha aninhada entre os morros de Minas Gerais, onde o sol bate na terra vermelha e levanta um cheiro de mato que abraça a gente. O sino da igreja toca de manhãzinha, misturando-se com o canto dos passarinhos e o barulho do café coado no fogão a lenha. Minha vida era um bordado bonito, sabe? Casada há 15 anos com o Rogério, o gerente bonitão do Banco Progresso. Aquele homem que minha mãe, Dona Amélia, dizia que era presente de Deus. Ele tinha um sorriso que fazia as moças da cidade suspirarem. E eu, boba, me achava a mais sortuda por ser a dona daquele sorriso. Do meu lado, como uma irmã, estava a Lúcia, minha amiga desde os tempos de pular corda na praça, de fazer castelinho de areia no rio e sonhar com o futuro. Juntas, a gente abriu a Sempre Viva, nossa floricultura, um sonho de menina que virou realidade com muito suor e risada. Nossa rotina era uma música gostosa, daquelas que a gente não cansa de ouvir. Todo domingo eu e o Rogério íamos à missa do Padre Cícero, com o sino da igreja ecoando pelos morros, chamando o povo para se reunir. Eu levava meu terço de madeira, herdado da minha avó, e pedia saúde, paz e amor para nossa família. Depois, era almoço na casa da mamãe, com a mesa cheia. Um macarrão com molho de tomate caseiro, feito com os tomates da horta dela. Um frango assado que vinha com aquele cheirinho de alho e manjericão que enchia a casa. E de sobremesa, um doce de leite com queijo Minas que derretia na boca, deixando um gostinho de felicidade. A gente ria, contava história, e a mamãe sempre dizia: Clara, tu e o Rogério são o orgulho de Santana. Eu inchava o peito, sentindo que minha vida era perfeita. À tarde, eu e a Lúcia nos encontrávamos na Sempre Viva. O cheiro das rosas, cravos e jasmins tomava conta do ar, misturado com o perfume de terra molhada dos vasos. A gente arrumava buquês para as noivas, guirlandas para as festas da igreja e planejava a decoração da próxima festa da padroeira, que era o evento do ano em Santana. A cidade inteira se juntava na praça, com barracas de quentão, canjica e pastel, a fogueira crepitando e a quadrilha dançando ao som de um sanfoneiro. Eu e a Lúcia ríamos até a barriga doer, escolhendo as flores pro coreto, imaginando como ia ficar lindo. Clara, a gente vai fazer essa festa ser a mais falada da região, ela dizia. E eu acreditava, porque éramos uma dupla imbatível. Minha casa era meu orgulho. Uma casinha de paredes brancas, com cortinas de chita colorida que eu mesma costurei. E um jardim na frente cheio de margaridas, cravos e uma roseira que eu cuidava como se fosse filha. No quintal, uma jabuticabeira dava frutos doces, e eu passava as tardes regando as plantas, com o rádio tocando um modão sertanejo que falava de amor e saudade. O Rogério chegava do banco, de terno bem passado, o cabelo penteado com brilhantina, e me dava um beijo na testa, dizendo: Tá tudo no lugar, Clarinha. Eu derretia, achando que aquele beijo era a prova de que nossa vida era um conto de fadas. A Lúcia vinha quase todo dia, trazendo um vaso de violeta ou uma fofoca nova. E a gente sentava na varanda, tomando licor de jabuticaba, rindo até perder o fôlego. Clara, tu é o coração de Santana, ela dizia.
e eu me sentia a mulher mais completa do mundo. Na cidade, todo mundo me conhecia. A dona Zezé da vendinha guardava os melhores tomates para mim e dizia: Clara, tu faz essa cidade mais bonita com tuas flores. O seu Zé do armazém me chamava de Rainha das Flores e pedia desconto nos buquês para agradar a namorada. Até o padre Cícero, com aquele jeito sério, abria um sorriso quando eu levava as flores pro altar da igreja, dizendo: Clara, tuas mãos têm o dom de Deus. Minha vida parecia perfeita, como um comercial de margarina, com o cheiro de bolo de milho saindo do forno, o barulho do vento nos morros e a promessa de que o amanhã seria tão bom quanto hoje. O Rogério era meu porto seguro. Quando a gente se conheceu, ele era só um escriturário no banco, com um salário apertado, mas com um charme que fazia meu coração disparar. Ele me conquistou com um buquê de girassóis, colhidos no quintal da mãe dele, e uma promessa: Clara, com você do meu lado, eu vou ser alguém. E foi. Virou gerente, homem respeitado, com um terno que parecia feito sob medida para ele. Eu tava sempre ali, costurando as camisas dele, passando o café da manhã com pão quentinho, caprichando no jantar com uma carne de panela que ele adorava. Às vezes ele me abraçava do nada no meio da cozinha, com o cheiro de alho fritando no fogão, e dizia: Você é minha sorte, Clarinha. Eu derretia, acreditando que aquele era o amor que duraria para sempre. A Lúcia era minha alma gêmea. Desde pequenas, a gente dividia tudo: os segredos sussurrados no escuro, as risadas na beira do rio, os sonhos de ter um negócio nosso. Na Sempre Viva, éramos uma dupla imbatível. Eu fazia os arranjos com aquele jeitinho de deixar cada flor no lugar certo, e ela cuidava das contas, com uma calculadora que parecia a extensão da mão dela. À noite, sentávamos na varanda da minha casa, com o céu estrelado de Santana dos Montes brilhando lá em cima, tomando um licor de jabuticaba que a mãe dela fazia, e planejávamos expandir a floricultura para Juiz de Fora. Clara, tu e eu, ninguém derruba, ela dizia. E eu acreditava, porque ela era mais que amiga. Era família. Minha mãe, Dona Amélia, era meu alicerce. Toda semana, ela me chamava para tomar café na casa dela, com aquele pão de queijo que saía quentinho do forno, e me dava conselhos. Clara, cuida da tua família, mas nunca esquece de tu mesma. Eu ria, dizendo que minha família era tudo que eu precisava. Ela me olhava com aqueles olhos sábios e dizia: Clara, tu construiu uma vida que é um exemplo. Eu me sentia completa, com o Rogério, a Lúcia e a mamãe. Eles eram meus pilares, e eu achava que nada podia abalar isso. Mas, oi minha filha, o coração da gente às vezes sente o que os olhos não veem. Uns meses antes do meu mundo desabar, comecei a notar umas coisas estranhas. O Rogério começou a chegar tarde, falando de reuniões importantes no banco. É pelo nosso futuro, Clara, ele dizia. Mas o beijo na testa era frio, como se tivesse pressa de ir embora. Eu perguntava: Tá tudo bem, amor? E ele respondia com um sorriso que não chegava nos olhos. Tá sim, Clarinha. Só cansaço. Mas eu sentia um vazio, como se ele estava se afastando, como se o homem que eu amava estava virando um estranho. A Lúcia também mudou. Ela, que sempre foi risonha, com uma gargalhada que ecoava na floricultura, começou a fazer comentários azedos. Clara, tu tá muito parada no tempo, né? O Rogério é gerente, precisa de uma mulher mais moderna. Ela dizia rindo como se fosse piada. Mas a piada cortava, como uma faca fina que você só sente depois que o sangue escorre. Uma vez na floricultura, ela jogou um vaso de begônia no chão e disse que foi sem querer, mas os olhos dela brilharam de um jeito esquisito, como se tivesse gostado de ver o caco espalhado. Eu botava a culpa na minha cabeça pensando: Clara, para de ser boba. É sua amiga, sua irmã. No mercado, a dona Zezé me puxou de lado com aquele jeito dela de quem sabe mais do que fala e cochichou. Clara, tão falando que o Rogério anda muito com a Lúcia nas horas vagas. Cuidado, viu? Eu ri, disse que era fofoca
que Santana dos Montes vivia inventando história. Mas à noite, sozinha, com o silêncio da casa pesando nos ombros, rezei o terço com mais força, segurando as contas de madeira com tanta firmeza que deixaram marca na mão. Pedi para Nossa Senhora da Conceição me proteger, mas o arrepio não saía do peito. Tinha algo errado. Um cupim roendo a madeira da minha vida. E eu, cega, não queria enxergar. Era nosso aniversário de 15 anos de casada. Uma quinta-feira de sol quente, com o cheiro de jasmim vindo da floricultura e o céu azul que parecia um presente de Deus. Eu saí mais cedo da Sempre Viva, com um bolo de chocolate na mão, daqueles bem cremosos que o Rogério amava, querendo fazer uma surpresa. Planejei uma noite especial com velas perfumadas, o vinho tinto que ele gostava e uma mesa caprichada. Cheguei em casa sorrindo, o coração leve, imaginando o sorriso dele ao me ver. Mas a porta do nosso quarto estava entreaberta, e de lá vinha um som que fez meu estômago embrulhar. Risadas, vozes que eu conhecia como a palma da minha mão. Empurrei a porta e o mundo ruiu. Ali, na nossa cama, nos lençóis de algodão que eu lavei com tanto carinho, estavam o Rogério e a Lúcia. Ele com aquele sorriso que um dia foi meu, os olhos brilhando de um jeito que eu não via há meses. Ela com o cabelo bagunçado, rindo como se o mundo fosse dela, como se eu nunca tivesse existido. O bolo caiu da minha mão, o prato espatifou no chão, e o barulho fez os dois se virarem, com os olhos arregalados. "Clara, não é o que parece!" O Rogério gritou, mas a voz dele tremia, como se ele soubesse que não tinha como consertar. A Lúcia só me olhou, com um meio sorriso, como se tivesse ganhado um jogo que eu nem sabia que estava jogando. Eu não gritei, não chorei. Só virei as costas e saí, com o coração em pedaços. O cheiro do bolo de chocolate grudado na roupa, misturado com a dor de quem perdeu tudo. Naquela noite, sozinha no quarto de hóspedes, com o teto baixo parecendo me esmagar, senti a primeira perda. Não era só o casamento. Era a traição de 2 pilares da minha vida. O homem que jurei amar na frente de Deus e da cidade. O homem que prometeu me fazer feliz para sempre. E a amiga que chamei de irmã, que segurou minha mão nos dias mais difíceis, que dividiu comigo cada sonho. O silêncio da casa era ensurdecedor, só quebrado pelo tic-tac do relógio velho na parede, como se estivesse contando os segundos da minha derrota. Eu me perguntava, "Clara, como você não viu? Como deixou isso acontecer?" Mas não tinha resposta, só um vazio que queimava. A segunda perda veio rápido, como uma facada no peito. Em Santana dos Montes, uma fofoca corre mais rápido que vento em morro. Em 24 horas, a cidade inteira sabia. No mercado, na igreja, na praça, eu via os olhares de pena. "Coitada da Clara!" cochichavam as vizinhas achando que eu não ouvia. "Cornuda pelo marido e pela melhor amiga." Eu tentava manter a cabeça erguida com um sorriso forçado, mas cada olhar era um peso, como se eu carregasse uma cruz invisível. Na floricultura não aguentei ver a Lúcia ali com aquele ar de dona, arrumando os vasos como se nada tivesse acontecido. Era como engolir vidro moído. Cada rosa que ela tocava parecia uma facada no meu peito. Vendi minha parte da Sempre Viva por uma miséria, só para não ter que olhar na cara dela todo dia. Saí de lá com uma bolsa de pano e o coração despedaçado, sabendo que estava deixando para trás não só o negócio, mas o sonho que construí com ela. Eu me tranquei na casa da mamãe, tentando fingir que estava tudo bem. Mas o telefone não parava com a mamãe perguntando, "Clara, por que tu não me contou? Como tu tá aguentando isso, minha filha?" As vizinhas vinham com chá de camomila e conselhos que eu não queria ouvir. "Homem é assim mesmo, Clara. Tu vai encontrar outro." Eu negava a dor. Dizia pra mim mesma, "Clara, tu é forte. Tu vai superar." Mas à noite, sozinha, com o silêncio da casa me engolindo, o choro vinha, abafado no travesseiro pra mamãe não ouvir. O cheiro de café que um dia me confortava, agora me lembrava do Rogério, dos cafés da manhã que preparei pra ele com tanto amor. Minha vida, que era um bordado bonito, estava virando um pano rasgado,
e eu não sabia como costurar de novo. A humilhação pública foi só o começo. A terceira perda foi a da dignidade. Rogério e Lúcia, sem um pingo de vergonha, assumiram o romance. Desfilavam pela cidade de mãos dadas, como se eu nunca tivesse existido. Ele com o terno impecável e ela com um vestido novo que gritava dinheiro, passeavam pela praça como se fossem os donos de Santana dos Montes. O Rogério, usando o poder do banco, bloqueou nossas contas conjuntas, atrasou cada centavo do divórcio, me deixando sem um tostão. Eu vivia de favores, comprando fiado na vendinha da dona Zezé, que me olhava com pena e dizia: "Clara, toma um pão de queijo. É por conta." Cada pão que eu aceitava era uma humilhação, um lembrete de que eu estava dependendo da bondade dos outros. Na missa de domingo vi os dois no primeiro banco da igreja como o casal modelo. Ele com a gravata bem alinhada e ela com um lenço na cabeça, fingindo santidade. O padre Cícero me chamou de lado depois e disse com a voz suave: "Clara, reze, minha filha. Deus vai te dar força." Mas eu não sentia Deus. Não sentia nada além de uma raiva que queimava as entranhas. A Lúcia, que um dia foi minha irmã, agora me olhava com desdém, como se eu fosse uma estranha que nunca fez parte da vida dela. E o Rogério? Ele nem me encarava. Desviava os olhos como se eu fosse invisível. Eu estava virando um fantasma na minha própria cidade. Uma sombra que ninguém queria ver. A quarta perda foi a do meu lugar no mundo. Na festa da padroeira, a praça estava cheia de luzes, com o cheiro de quentão e canjica no ar, os fogos explodindo no céu e a música da quadrilha enchendo o coração do povo. Eu estava lá, sozinha, com meu vestido de chita azul, segurando um copo de refrigerante que esfriou na mão. Então vi o Rogério e a Lúcia no coreto, no centro de tudo. Ele, rindo, com a mão na barriga dela, que já mostrava uma gravidez. Meus antigos amigos batiam nas costas dele, davam tapinhas na barriga dela, rindo como se eu nunca tivesse feito parte daquela história. A dona Zezé, que sempre me tratou com carinho, virou o rosto quando me viu. O seu Zé do armazém, que me chamava de Rainha das Flores, passou por mim sem dizer nada. Naquele momento, eu não fui só traída, fui apagada. Minha história, meus 15 anos de casamento, meu sonho com a floricultura, tudo virou pó, como se eu nunca tivesse existido. Eu questionei tudo. Será que eu valia tão pouco? Será que minha vida inteira foi uma mentira? Minha fé, que sempre me segurou, balançou. Olhei para o céu, para os fogos explodindo em cores, e perguntei: "Meu Deus, por que eu? O que eu fiz para merecer isso?" O terço na bolsa parecia pesado, como se as contas de madeira carregassem o peso do meu fracasso. Eu estava no fundo do poço, minha filha. E o pior é que não via saída. O cheiro de quentão, que um dia me trouxe alegria, agora era amargo, como o gosto da derrota na boca. O fundo do poço veio numa noite fria, sozinha na casa da mamãe, onde me mudei depois do divórcio. O vento assobiava nas telhas e o silêncio da casa parecia gritar. Eu estava remexendo numa caixa de documentos para a doutora Sofia, minha advogada, tentando organizar os papéis do divórcio, quando senti que não tinha mais nada. Nem marido, nem amiga, nem dignidade, nem futuro. Eu era a Clara coitada, uma mulher de 38 anos sem chão, sem sonhos, sem nada. O cheiro de café que um dia me confortava agora me lembrava do Rogério, dos cafés da manhã que preparei com tanto amor. O terço que eu segurava parecia só um cordão de contas, sem força, sem Deus. Eu olhava para as paredes da casa da mamãe, com as fotos antigas de mim e do Rogério sorrindo. E cada foto era uma facada. Eu quis desistir. Pensei em pegar um ônibus para qualquer lugar, sumir de Santana dos Montes, deixar a cidade engolir minha história. Talvez fosse mais fácil virar uma estranha em outro canto, onde ninguém soubesse da minha vergonha. Mas aí, remexendo nos papéis, vi um livro caixa velho do Rogério, de quando ele era escriturário no banco, antes de virar gerente. As páginas amareladas, com a letra caprichada dele, tinham anotações de números, datas
e nomes. E um nome me saltou aos olhos. Antenor Bastos, Olaria São Jorge. Lembrei do seu Antenor, um homem bom, trabalhador, que tinha uma olaria que era o orgulho da família. Ele faliu da noite pro dia, quando a prefeitura cancelou uma grande obra que ia usar os tijolos dele. O Rogério cuidava dos papéis dele na época. Uma semente escura de suspeita brotou no meu peito. E se a traição do Rogério não fosse só comigo? E se tivesse algo maior, mais podre, escondido naquele livro? Naquela noite, com a chuva batendo na janela e o frio entrando pelos ossos, eu fiz uma escolha. Eu podia ir embora como uma cachorra escorraçada, deixar o Rogério e a Lúcia rirem da minha derrota. Ou podia ficar e fazer eles engolirem cada risada, cada olhar de deboche. Eu sabia que aquele livro-caixa era uma pista. Mas e se cavar mais fundo, doesse ainda mais? E se a verdade mostrasse que minha vida inteira, os 15 anos de casamento, foram construídos em cima de uma mentira? Eu tava com medo, minha filha. Um medo que gelava a alma. Mas sentei na cama, com o terço na mão, e pensei na mamãe, que sempre dizia: Clara, tu é feita de ferro. Pensei na floricultura, no sonho que a Lúcia roubou. Pensei no Rogério, que jogou nosso amor no lixo. E decidi: Clara, tu não vais ser apagada. Tu vai lutar. Eu ia descobrir o que aquele livro-caixa escondia. Ia fazer justiça, não por vingança, mas por mim. Porque eu merecia mais que pena. Merecia respeito. Eu peguei o livro, senti o peso do papel velho nas mãos e prometi pra mim mesma: Clara, tu vai reacender esse fogo. E você, minha filha, no meu lugar, teria coragem de enfrentar a verdade, sabendo que ela podia te queimar ainda mais? Teria força para cavar o passado e enfrentar o monstro que pudesse estar lá? A revelação veio como um raio, iluminando tudo que estava escondido. Passei semanas investigando com a ajuda da doutora Sofia, uma advogada de Juiz de Fora que pegou meu caso por amizade com a mamãe. Comecei pelo seu Antenor, que morava numa casinha simples no fim da cidade, com a esposa e 2 netos. Ele me recebeu com um café ralo, mas com um sorriso triste, e contou com os olhos marejados: Clara, o Rogério cuidava dos meus papéis no banco. Disse que a prefeitura cancelou a obra da olaria por falta de verba. Mas eu sei que tinha algo errado. Um dia antes ele me pediu para assinar uns papéis estranhos, dizendo que era rotina. Depois, a obra foi para as mãos de uma construtora grande, de fora. A voz dele tremia, e eu sentia a raiva subindo, mas também uma faísca de esperança. Eu estava no caminho certo. Voltei pro livro-caixa, e as anotações começaram a fazer sentido. Depósitos estranhos, com valores altos, datados do dia em que a obra do seu Antenor foi cancelada. Nomes de empresas que eu nunca ouvi, mas que apareciam em outras histórias da cidade. Fui atrás de outros comerciantes. O seu Zé do armazém me contou como perdeu o negócio por causa de uma taxa que o banco cobrou do nada, assinada pelo Rogério. A dona Lourdes da padaria disse que um empréstimo para reformar o forno foi negado na última hora, e o Rogério sugeriu que ela vendesse o ponto. Cada conversa era uma peça do quebra-cabeça, e o desenho que se formava era sujo, podre. O Rogério, meu marido perfeito, o homem de terno bem passado, construiu a carreira dele sobre a ruína dos outros, sempre protegido pelo prefeito Valdemar, que assinava os contratos da prefeitura. Aquela verdade mudou tudo. Eu não era mais a Clara coitada, a mulher traída que todo mundo olhava com pena. Eu era uma mulher com uma missão, com um fogo frio queimando no peito. Não queria vingança, queria justiça. Queria que Santana dos Montes visse quem o Rogério realmente era, que a máscara dele caísse. Minha dor virou uma força que eu nem sabia que tinha, uma fúria que não gritava, mas planejava. Eu sabia que precisava agir com cuidado, porque o Rogério e o Valdemar eram poderosos, e eu era só uma mulher com um livro-caixa e um coração partido. Mas, minha filha, quando a gente encontra um propósito, o medo vira só um detalhe. O clímax aconteceu na missa de domingo, com a igreja de Santana dos Montes lotada,
O cheiro de incenso misturado com o perfume das flores que eu mesma arrumei pro altar, antes de tudo desabar. O Rogério e a Lúcia estavam no primeiro banco, como o casal modelo que a cidade agora adorava. Ele com a gravata bem alinhada, sorrindo pros vizinhos. Ela com a barriga de grávida à mostra, fingindo uma santidade que não tinha. Eu tava no fundo da igreja com o coração batendo tão forte que parecia que ia sair do peito, mas com uma calma que nem eu entendia. Quando o padre Cícero terminou o sermão, levantei a mão e pedi 1 minuto. O silêncio foi total, como se o ar tivesse parado de circular. Todos os olhos estavam em mim, e pela primeira vez, eu não senti vergonha. Subi no altar, com o terço na bolsa, e a voz firme, uma voz que eu nem sabia que tinha. Não falei da traição, do adultério, da dor que me rasgou por dentro. Não falei do Rogério e da Lúcia na minha cama, nem da humilhação que me fez virar um fantasma. Falei do seu Antenor Bastos e da Olaria São Jorge, que faliu por causa de um jogo sujo. Falei das datas, dos valores, dos nomes que achei no livro caixa. Falei das taxas inventadas, dos empréstimos negados, dos sonhos roubados de pequenos comerciantes que confiavam no banco e na prefeitura. Minha voz ecoava na igreja, e eu via os rostos mudando, de curiosidade para choque, de choque para revolta. No final, olhei para a cidade inteira e disse: perguntem ao gerente Rogério e ao prefeito Valdemar onde está o dinheiro dos sonhos de Santana dos Montes. Perguntem o que eles fizeram com a nossa confiança. A igreja explodiu em murmúrios, como uma panela de pressão que finalmente abriu. O Rogério ficou branco, a gravata parecendo um laço que o enforcava. A Lúcia agarrou o braço dele, com os olhos arregalados, como se quisesse sumir. O padre Cícero, coitado, tentou acalmar o povo, mas era tarde. Eu desci do altar, com os olhos da cidade em mim, e pela primeira vez, não era pena que eu via. Era respeito, medo, admiração. Eu não era mais a Clara coitada. Eu era a Clara que botou fogo na máscara dos outros. A cidade mudou depois daquela missa. A fala que fiz na igreja virou um rastilho de pólvora. O povo começou a cobrar, a perguntar, a exigir respostas. Uma investigação foi aberta com a doutora Sofia levando os documentos para o Ministério Público. O escândalo derrubou o prefeito Valdemar, que renunciou antes que a polícia batesse na porta dele. O Rogério e a Lúcia viraram os leprosos de Santana dos Montes. Ninguém mais batia nas costas dele. Ninguém mais dava tapinhas na barriga dela. Tiveram que vender a casa, o carro, tudo, e foram embora com o rabo entre as pernas, para algum canto onde ninguém conhecesse a história deles. Eu não senti alegria. Não era disso que eu estava atrás. Senti alívio, como se tivesse tirado uma pedra do peito. Abri um restaurante na casa que herdei da mamãe. O Recomeço. É pequeno, com mesas de madeira simples, toalhas de chita e o cheiro de frango assado, pão de queijo e café coado que toma conta do ar. As pessoas vêm, não para fofocar sobre a Clara coitada, mas para comer, rir, conversar. Me chamam de Dona Clara, com um respeito que eu nunca tinha sentido antes. O restaurante tá sempre cheio, com o povo da cidade e até uns turistas que passam por Santana dos Montes. A dona Zezé agora vem me pedir receita do pão de queijo. E o seu Zé do armazém diz que meu frango assado é o melhor da região. Até o padre Cícero, que no começo ficou chocado com o meu discurso na igreja, agora vem almoçar no Recomeço. E diz: Clara, tu trouxe luz para essa cidade. Hoje, quando olho para os morros de Santana dos Montes, com o sol batendo na terra vermelha e o sino da igreja tocando ao longe, vejo uma Clara nova. A antiga morreu naquelas cinzas, queimada pela traição, pela humilhação, pelo abandono. Mas a nova é feita de ferro, como a mamãe dizia. Aprendi do jeito mais doído que às vezes a gente precisa que o mundo queime por inteiro para construir um novo, muito mais forte, em cima das cinzas. Minha fé voltou, não na mesma forma, mas mais verdadeira, como se Deus tivesse me mostrado que a força estava dentro de mim o tempo todo.
O recomeço não é só um restaurante. É minha vida nova. Meu jeito de dizer pro mundo que eu não me curvo. E você, minha filha? O que faria? Se a vida te traísse? Se teus pilares desabassem? Tu ia se esconder ou ia reacender o fogo? Me diz, teria coragem de transformar a dor em força? De fazer o mundo te olhar com respeito? Porque eu aprendi que a vida não é um bordado perfeito, mas um pano que a gente remenda, com linha forte, até ficar mais bonito que antes.